colocar aí o assunto de hoje, né? Vamos usar de novo o simulador, o mesmo simulador de sempre. Isso aí. Tranquilo? É só uma lembrancinha. Na última aula, nós estudamos o teorema da superposição. No finalzinho da aula, eu mostrei esse circuitinho para vocês, vocês estão lembrados? Olha aí. Eu esqueci de mostrar este aqui, ó. É que eu esqueci, né? Acho que na hora eu não pensei em fazer isso. Eu vou repetir esse aqui, as considerações que a gente fez, e depois eu vou fazer as considerações sobre esse outro aqui. Logo a seguir eu entro na aula de hoje propriamente dito. Esse aqui, o primeiro, que já vimos na última aula, eu coloquei para mostrar para vocês como se portar quando a gente tem uma fonte de corrente, conforme está aqui, ó, em série com uma fonte de tensão. Quando isso acontece, lembram o que eu falei? A fonte de corrente, ela é predominante. Por quê? Porque a resistência dela, idealmente falando, é infinita, e se eu ligo uma fonte de tensão em série com ela, o que vai acontecer? A fonte de tensão vai tentar fazer passar uma corrente num dispositivo que tem resistência infinita, o que não é possível. Por outro lado, a fonte de corrente em série com a fonte de tensão vai enxergar uma resistência interna zero, né? A fonte de tensão tem uma resistência zero, o que não é problema, portanto. Vocês lembram disso? Veja bem aqui, ó. Eu tenho essa fonte de tensão em série com essa fonte de corrente na mesma malha, no mesmo braço da malha, né? E a corrente que vai passar, que ela vai fornecer, que esse braço aqui vai fornecer, é o valor da fonte de corrente. E no caso aqui é 10 miliamperes. Então, o que está dentro desse retângulo aqui, gente, é o circuito propriamente dito, tá? Que eu estou querendo mostrar para vocês. Do lado de fora é complementação. Por enquanto, esqueça que tem do lado de fora. Veja bem, então eu vou pôr para simular aqui, ó. O que nós observamos? Nós observamos, deixa eu desligar essa chavinha aqui, pronto. Nós observamos que a fonte de corrente de 10 miliamperes está produzindo ou fazendo circular na carga, que é o R2, uma corrente, conforme está mostrado aqui, de 10 miliamperes. Observe que a fonte de corrente está em série com a fonte de tensão, né? Se eu tiro a fonte de tensão, olha aqui, eu vou passar essa chave para outra posição, tá vendo? A fonte de tensão saiu, ela está fora do circuito, mas a corrente não modificou, ela continua a mesma corrente. Quer dizer, a fonte de tensão não estava interferindo. Olha aqui, ó, ela é um curto-circuito, ela não interfere. Então, toda vez que vocês forem trabalhar com algum circuito que tem uma fonte de corrente em série com a fonte de tensão, vocês podem ignorar a fonte de tensão, ela não produz efeito, né? Isso eu mostrei para vocês na aula passada, lembra? E lá na aula passada mesmo eu coloquei aqui, ó, um voltímetro em paralelo com a carga, né, considerando, por exemplo, que essa fonte essa fonte, não, desculpa, esse medidor aqui tem resistência nula, esse voltímetro ele está ligado em paralelo com a carga, então ele vai medir a tensão na carga. E está marcando 56 volts. O que é 56 volts? É o produto, é o resultado do produto de 10 miliamperes vezes 5,6 K, lei de Ohm. Então, ele está mostrando a tensão no resistor. Tá? Quando eu fecho essa chave, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um outro resistor de 5,6K em paralelo com 5,6K. A resistência equivalente, quando você coloca dois resistores iguais em paralelo, é a metade, né? Então, sendo a metade, a tensão também cai para a metade, que era 56, caiu para 28. Né?
E a corrente se divide igualmente nessa malha e nessa outra aqui, ó. Indiferentemente a eu estar com a fonte de tensão no circuito ou não, cara. Estou mudando, estou pondo e tirando a fonte de tensão, tá certo? Então, a corrente vai ser a corrente da fonte de corrente e ela vai distribuir em N ramos, né? Eu posso ter qualquer quantidade de ramos aqui que a corrente vai ficar distribuindo, né, de forma dependente dos valores que eu for colocando em paralelo. Mas o total sempre vai dar 10 miliamperes com a fonte de tensão ou sem a fonte de tensão. Né? Observe uma coisa interessante aqui, que vocês vão explorar daqui a pouco, ou a partir de daqui a pouco, é que a tensão aqui, ó, é alta em relação a essa fonte aqui. Ó. Mesmo com a fonte, eu tenho 56 volts na carga. Por quê? Porque a fonte de corrente vai estar fornecendo aquela tensão. Por quê? Porque para que haja uma corrente de 10 miliamperes, tem que haver dentro da fonte de corrente uma fonte de tensão. Não há como haver corrente sem haver uma fonte de tensão, porque é a fonte de tensão que induz a corrente, que é a que força a corrente. De forma que lá dentro da fonte de corrente, associada a outros componentes, tem elementos que definem que aquela tensão, ou qualquer outro valor de tensão lá, está produzindo, junto com outros componentes lá dentro, uma corrente de 10 miliamperes. Cada fonte de corrente tem uma configuração específica, né, que a gente não entra em detalhes aqui. Mas eu estou mostrando que lá dentro da fonte de corrente, geralmente tem uma tensão alta. Por quê? Porque aquela tensão alta lá tem que suprir a tensão nos terminais do resistor, que dependendo do seu valor, ela costuma ser alta. Tá certo? Nós vamos ver isso com mais detalhe daqui a pouco. O segundo circuito, esse nós não vimos na semana passada, está aqui, ó. O que está dentro do retângulo aqui, ó, o que nós temos? Uma fonte de tensão. Os medidores aqui, eles ignoram, né, na análise do circuito, eles são só medidores. Eles não interferem na análise, nem podem interferir na análise do circuito. Então, o que nós temos? Uma fonte de tensão em paralelo com a fonte de corrente. É o contrário do circuito anterior, que tinha uma fonte de tensão em série com a fonte de corrente. Né? Agora, quando você tem uma fonte de tensão em paralelo, qual que é a predominância? É da fonte de tensão ou da fonte de corrente? Ou não há predominância? Alguém responderia para mim, por favor? O professor, você poderia responder ou perguntar de novo? Pergunta. É o seguinte, quando vocês viram um minuto atrás que quando você tem uma fonte de corrente em série com uma fonte de tensão, a predominância é da fonte de corrente. A fonte de tensão, ela pode-se dizer assim, ela é invisível lá no circuito, ela não tem função. Agora, a pergunta é, quando a fonte de tensão está em paralelo com a fonte de corrente, é a mesma coisa? Né? Quem é predominante? A fonte de tensão ou a fonte de corrente? Ou não tem predominância? Entendeu a pergunta? O professor, eu acho que não tem predominância, não. Todo mundo concorda com ele, senhores, que não há predominância? Vocês concordam que quando é séria a predominância da fonte corrente, né? Além de ter sido demonstrado, é lógico, né? Por quê? Porque a fonte de corrente é uma resistência infinita, pelo menos em termos ideais. Em termos reais, é uma resistência muito grande. A fonte de tensão teria que fazer passar uma corrente por uma fonte, por um circuito, né? Pela fonte de corrente, que é um circuito que tem resistência infinita. Então, ela não vai fazer passar. Então, a componente de corrente que ela estaria tentando produzir no circuito é zero. Ela não tem efeito. Então, que manda é a fonte de corrente, naquele braço do circuito. Agora, quando você tem paralelo, não é um braço, não é um conjunto, são dois braços. Aí você tem uma fonte de tensão em paralelo com a fonte de corrente. Aí a questão você diz que não tem predominância, mas veja bem, observa um detalhe aqui, ó. Considerando que chave é curto-circuito, que amperímetro é curto-circuito, eu posso dizer que entre esse ponto aqui que eu estou circulando, cara, e esse ponto aqui embaixo, está com essa tensão de 30 volts, concorda?
Tanto é que esse voltímetro, eu não pus o voltímetro aqui não esqueci de pôr, mas se eu colocar um voltímetro desse ponto até aqui, ele vai marcar 30 volts, é óbvio, né? Bem, se você tem 30 volts entre esse ponto, é regra geral, ou é uma lei, né, que a tensão ali é 30 volts, porque eu pus 30 volts ali, então tem 30 volts ali. Aquele valor só é diferente de 30 se a fonte V1 for diferente de 30. Porque quando você liga em paralelo com dois pontos do circuito uma fonte de tensão, vai ter uma ação elétrica ali produzida por aquele valor de tensão. Entendeu? Então, nesse caso, se eu tenho uma tensão de 30 volts entre esses dois terminais aqui, eu vou dizer, entre esse barramento do circuito aqui e esse outro barramento que é embaixo, de 30 volts, e se eu ligar entre os dois barramentos uma resistência de carga, por exemplo, o R1, né, observe que o medidor aqui ó, é um perímetro, é um curto-circuito, então eu estou ligando o R1 direto nos terminais da fonte de 30, então vai ter uma corrente que vai ser 30 volts sobre 6K. Isso é regra, é lei de Ohm. Então, o que está predominando aqui? Os 30 volts sobre esse resistor. Se eu tenho 30 volts sobre esse resistor dividido por 6K, vai ter um valor de corrente. Não importa qualquer coisa que existir ali em paralelo ali, o valor da corrente é aquele. Por quê? Porque tem 30 volts sobre 6K. Aí eu liguei uma fonte de corrente aí, e daí? A fonte de corrente não vai ter efeito. Por quê? Porque já tem os 30 volts sobre 6K. Tá certo? Então, a predominância da fonte de tensão. Essa corrente aqui, ela vai estar tentando circular aqui e produzindo uma corrente que já era definida por aquele valor da tensão. A predominância é da fonte de tensão. Então, a fonte corrente aqui, com ela ou sem ela, não vai ter efeito. Porque não tem como a tensão ser diferente, a corrente, desculpe, em R1 ser diferente de 30 volts sobre o 6K. Quer ver? Vamos demonstrar isso aqui, ó. 30 volts sobre 6K dá 5 miliamperes, não é isso? Lei de Ohm. Tá aqui, ó. 30 sobre 6, né? Lei de Ohm, dá 5. É volts sobre quilo, dá mili. Então, tem uma corrente aqui, ó. Mesmo com a fonte de corrente estabelecida, cara, essa é uma fonte de corrente 100 miliamperes. Ela tenta produzir, mas para ela não vai ter efeito, não tem como, tá certo? A fonte, ela não tem efeito da mesma forma que num circuito de série não tem efeito a fonte de tensão, em circuito paralelo não tem efeito a fonte de corrente. Então, toda vez que vocês forem analisar um circuito que tiver uma fonte de tensão em série com a fonte de corrente, vocês podem esquecer a fonte de corrente, ela não tem efeito, não. Olha aqui, ó. Eu estou abrindo o circuito aqui, ó. Lá na carga, o que importa é a carga, eu estou fazendo referência à carga, tá, gente? Veja bem aqui, ó, chave aberta, corrente na carga, 5 miliamperes, olha lá. Chave fechada, corrente na carga, não muda. Por quê? Porque tem 30 volts aqui, e 30 volts sobre 6 é 5 miliamperes. O que muda é nesse ramo aqui, ó. Nesse ramo aqui, ó. Porque essa fonte está induzindo uma corrente aqui, nesse sentido, de 5. Essa de corrente, uma outra no sentido contrário, olha o sentido da seta aqui, ó, de 100 miliamperes. Então, está vindo 100 miliamperes para cá e 5 miliamperes ao contrário. A resultante é 95 miliamperes, né? Está arredondado, né? Está, como se diz, está considerando aqui, por exemplo, resistência interna do instrumento e tal. Então, na realidade, 94,99 pode ser considerado 95. Então, veja bem, está vindo 95 nesse sentido, da direita para a esquerda, e a fonte de 30 imprimindo 5, aliás, está vindo 100, desculpe, da direita para a esquerda, e a outra fonte está produzindo 5 em sentido contrário. Quer dizer, a fonte de 100 miliamperes, ela tem efeito nesse lado do circuito, não na carga. Por quê? Porque na carga nós temos 30 volts. Só por isso, eu tenho 30 e não tem como ser diferente. Por quê? Porque tem uma tensão de 30 ligado lá. Se fosse 40, seria 40, e a recorrente seria 40 dividido por 6K.
Então, a predominância é da fonte de tensão, né? Veja bem, só para repetir, ó, tem 100 miliamperes nesse sentido aqui, ó, anti-horário, produzido pela fonte de corrente, e 5 miliamperes em sentido contrário, passando aqui, ó, a resultante dos dois, algébrica, é 95. Mas cá na carga é constante. Então, é só fazer isso. Simplifica demais se eu fizer essa consideração. Eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente em paralelo, pode esquecer da fonte de corrente na malha lá, na malha para onde os dois elementos estão, digamos assim, se deslocando, né? Ou inferindo, né? Porque, veja bem, quando eu falo fonte corrente e fonte de tensão em paralelo, eu estou considerando um bloco aqui, né, onde que eu estou circulando aqui, ó. Esse bloco vai estar induzindo corrente onde? Na carga. Não me interessa dentro do bloco que tem a fonte de tensão e a fonte de corrente. Ali não me interessa. Eu quero ver o que aquele bloco está induzindo fora dele, que é sobre a carga ou outras cargas que tiverem em paralelo. O que não muda, que eu vou fechar essa chave aqui, ó. O que aconteceu? Continua com 5 miliamperes. Por quê? Porque está vindo aqui, ó, já está sendo aplicado daqui para cá 30 volts. 30 volts sobre 6 dá 5. Aqui tem 30 também sobre 6, aqui é o mesmo valor, dá 5. Então, aqui, ó, e em paralelo, vai haver corrente, se eu ficar colocando braços e mais braços em paralelo, e cada braço vai ter uma corrente específica dele, que é sempre 30 volts sobre a resistência dele, né? Olha o que aconteceu dentro do bloco que tem a fonte de tensão e corrente. Olha aqui, ó. Quando eu abri a chave, ó, a situação inicial, eu tinha 95 miliamperes. Quando eu fecho a chave, quer dizer, ponho mais carga no circuito, ela passou para 90, cara, arredondando, né? 90 é igual a quê? Veja bem, tem 100 subindo, circulando aqui, ó. Tem 5 circulando aqui e tem 5 circulando aqui, ó. Tá certo? Isto é, tem 10. A fonte de tensão está produzindo 10 miliamperes. A fonte de corrente está produzindo 100. Em sentido contrário, então, dá 90. Mas lá fora, nós temos o quê? 30 volts sobre o valor da resistência de carga. Tá certo? Isso que eu ia falar na aula passada e esqueci, eu não pensei em falar isso. Tá certo? Agora vocês entenderam que fonte de corrente em paralelo com fonte de tensão, a predominância é da fonte de tensão, ela é que manda. E a fonte de corrente, para a carga ligada lá no circuito, onde eu estou ligando esse bloco, a fonte de corrente ela não tem efeito. Tá legal? Posso continuar? Então, vamos entrar na aula de hoje, gente, que é esse assunto aqui, ó. Continuar estudando o teorema da superposição em forma de exercício prático, né? E vamos focar a questão da potência. Veja bem, até agora nós dizemos para vocês que o teorema da superposição estabelece que a corrente ou a tensão num elemento resistivo, isto é, num resistor, né? Ou no elemento linear bilateral, isto é, resistor, né? Ele é a somatória, o resultado da corrente ou tensão nele é a somatória dos efeitos das fontes, independentemente, não é isso? Por que a gente não diz que para a potência é a mesma coisa? Você sabe que os 3 efeitos elétricos básicos são corrente, tensão e potência. E o teorema da superposição fala, ele é válido para corrente e para tensão. Ele não é válido para potência. E hoje eu vou mostrar para vocês por que ele não é válido para potência. Eu não posso dizer que a potência desenvolvida num componente linear bilateral é a soma das potências produzidas por cada fonte, independentemente sobre aquele mesmo componente. Eu não posso falar isso. Vamos mostrar por quê. Mas antes, vou falar de uma coisa que é importante para nós, sobre os medidores de potência. Os medidores de potência
são o que a gente chama de watímetros. A unidade de potência, vocês já viram lá na teoria, é watt, ou watt, segundo alguns, né? Que é definido como o produto da corrente pela tensão. Existem vários tipos de instrumento. Eu coloquei alguns aqui que eu pesquisei para vocês. Ó. Existem muitos, tá, gente? Esse aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, é um watímetro analógico. Por que é analógico? Basicamente, porque tem ponteiro. A medida é em cima de uma escala. Esse outro aqui, ó, é a mesma coisa em termos de instrumento, só que ele é digital. Ele não tem aquela escala espelhada aqui, ó. Tem esse outro de baixo aqui, um mais antigo, né? Também um watímetro analógico. Tem esse outro aqui, ó, que é muito usado, é chamado de watímetro alicate. Ele é digital também. Tem watímetro digital analógico também, mas é pouco usado. Ele tem um medidor analógico aqui, né? Então, nós temos aqui o exemplo de 2 watímetros analógicos e alguns digitais aqui, ó, esse e esse. Esse aqui, ó, que é muito usado atualmente, o watímetro tipo alicate, que vocês vão usar lá no laboratório no segundo ano, como é que ele funciona? Aqui tem um diagrama dele aqui, ó, do circuito como você liga ele no circuito. A gente tem que lembrar o seguinte, que potência é o produto de tensão pela corrente. Quando você vai medir a potência no circuito, você vai medir a tensão no circuito, vai medir a corrente no circuito e multiplicar um pelo outro e achar a potência. O instrumento watímetro faz isso automaticamente. Ele mede ao mesmo tempo a corrente no circuito e a tensão no circuito e faz a conversão. Ele faz com que a medida apresentada seja o produto de um pelo outro. Os digitais faz a conta, né, usando o software dele interno, né? Ele faz a soma. Ele tem lá um algoritmo que faz a soma, aliás, o produto, tá certo? Ele mede, então ele tem que ser ligado em série com o circuito e vai medir a corrente. Ele mede também a tensão, então ele tem que ser ligado também em paralelo com o circuito e mede a tensão. E o seu algoritmo lá dentro faz a conversão. No caso dos analógicos, o sistema mecânico é que faz essa conversão. Por quê? Quando você liga ele em série, vai haver uma corrente que vai fazer o ponteiro ir até um certo ponto. Mas também você vai ligá-lo em paralelo, né, numa outra, digamos, bobina que tem dentro dele, que tende a fazer o ponteiro se movimentar também num sentido. O produto final, isto é, até onde o ponteiro vai, né, é função mecânica da ação das duas bobinas. E já é feito de tal forma que seja equivalente ao produto. Vocês vão estudar isso também no segundo ano. Mas o importante, tanto o analógico quanto o digital, eles têm que medir ao mesmo tempo a tensão e a corrente. Então, ele tem que ter duas entradas. Uma para você medir a tensão e outra para você medir a corrente. Tá? Você não, ele, né? Veja esse aqui, ó. Ele tem duas entradas, cara. Essas duas entradas que eu estou mostrando aqui, à esquerda, está escrito volt aqui, ó, você liga em paralelo com a carga. Aí você vai medir a tensão na carga. Essa outra aqui, ó, à direita, essas duas entradas, esses dois bornes aqui, ó, deve ser ligada em série com a carga. Dessa forma, você vai estar alimentando as duas bobinas do seu sistema mecânico com a tensão e com a corrente, e ele vai defletir segundo o produto dos dois. Isso é uma ação mecânica que faz parte do projeto do instrumento. No caso do digital, é a mesma coisa, cara. Ele tem entradas para tensão e entrada para corrente. Tá certo? Aqui, ó. Corrente, tensão e comum. Tá certo? E o alicate? Ele faz a mesma coisa, mas ele só tem uma entrada, que é a entrada de tensão. Não está muito visível, mas ela está aqui, ó. Então, esses dois bornes que estão aqui, você liga em paralelo. E como é que você mede a corrente? Você mede a corrente através de um fio que passa aqui por dentro dele, ó.
do jeito que está aqui, ó. Aqui está o diagrama dele, ó. Veja bem, ó. Difícil aumentar nessa posição, está no cantinho da tela, mas está dando para enxergar? Veja bem, ó. Isso aqui é só uma chavezinha que está lá no seu circuito, né? Então, o que vai acontecer? A corrente, olha que o fio é grossão agora. A corrente vai passar por aqui, ó, e dentro desse anel aqui, ó, que a gente chama de garra, tem um circuito que vai captar a corrente, os efeitos da corrente. E existem basicamente dois tipos. Um é uma bobina, tem uma bobina enrolada aqui dentro. Vocês sabem que, vocês já estudaram, que quando passa uma corrente em um fio, em volta do fio é produzido um campo magnético, né? E esse campo magnético é captado por essa bobina, tá certo? E ele sendo um campo magnético variável, aí vale falar uma coisa que eu ainda não falei. Esse tipo de ação aqui, esse tipo de medidor aqui que tem a bobina, ele mede corrente alternada. Isto é, uma corrente que fica variando o tempo todo. Então, o campo magnético que ela produz em volta do fio é variável. E quando você tem um campo magnético variável em um circuito, em uma bobina, induz, né, gera naquela bobina, vocês vão estudar isso com muito detalhe, uma tensão elétrica. Quer dizer, toda vez que você faz circular uma corrente por dentro dessa garra aqui, nos terminais da bobina aparece uma tensão elétrica. Aquela tensão lá dentro do instrumento é convertida numa medida da corrente que está passando aqui. Então, a corrente passando aqui dentro da garra vai ser captada, né, em termos de valores lá dentro do instrumento. Agora, falta tensão. A tensão, observe, ela tem que ser ligada nesses dois bornes aqui, ó. Então, ele pega um dos terminais do circuito, né, que está ligado à carga, liga aqui, ó, seria o fio vermelho, num borne. O outro é no outro terminal do circuito, que seria, por exemplo, terra do circuito. De qualquer forma, entre esses N aqui, ó, que chama de neutro, e L1 fase, quer dizer, entre esses dois terminais, tem uma tensão elétrica alternada, que vai produzir uma corrente aqui, vai circular por uma carga, né? Então, o circuito é esse aqui, ó, passa uma corrente, passa por uma carga que não está representada e fica circulando. Eu quero saber qual que é a potência desenvolvida na carga. Então, eu tenho que saber qual é a corrente que passa pela carga, que a garra vai indicar, vai passar o valor dela, né, para o medidor. Eu preciso saber a tensão, então eu ligo essas duas garrinhas aqui, esses dois fios mais finos, nos terminais da carga, para saber qual a tensão que tem lá. O instrumento vai indicar o produto dos dois, isto é, a potência elétrica. Então, basta fazer isso. Aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó, de como é feito. Aqui, ó. Observe que temos aqui o vatímetro, o alicate, o fio está passando aqui, o que é fio grossão, geralmente é usado para correntes mais altas, né, porque tem que haver uma ação em termos de campo magnético em volta do fio que possa ser captado pelo alicate, né, e os dois terminais aqui, ó, estão ligados lá na carga para indicar o valor da tensão. Aqui, ó. Um ponto daqui, o outro não estou enxergando, mas está em algum lugar aqui. De qualquer forma, eu estou ligando os terminais de tensão em paralelo com o circuito, né, ou com a carga do circuito, e estou verificando aqui a corrente. E o instrumento vai indicar o produto dos dois. Aqui tem só um outro exemplo da mesma coisa, né? É um vatímetro alicate. Entendeu? Então é isso, gente. Nós vamos durante o curso. Oi. Esse botão do lado esquerdo, ele serve para quê? Do lado esquerdo desse aqui? Por exemplo, o vermelho ou azul do outro. Esse aqui? É que o cara tá na mão, professor. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse botãozinho aí, o quê? Bem perguntado, viu, rapaz? Bem perguntado mesmo, porque eu coloquei esse desenho aqui exatamente para explicar para você, esqueci de falar. Quando você aperta esse botão aqui, a garra abre. Então, você aperta, abre a garra e enfia ela lá no circuito do jeito que está aqui, ó. Entendeu?
Aqui, tá vendo o botão aqui, ó, é o mesmo botão, só que ele é vermelho, né? Porque o instrumento aqui tem ele vermelho. Quando você aperta aqui com esse dedão, aqui está o seu dedão. O detalhe, gente, importante é trabalhar com luva, tá? Aqui, ó. A gente não deve trabalhar sem luva, não, principalmente porque você está trabalhando aqui em circuitos de alta tensão e alta corrente, é muito perigoso. Qualquer encostadinha que você dá, você pode tomar choque, pode até derreter, ou torrar, né, melhor dizendo. Então, trabalhar com luva. Agora, esse dedão aqui, ó, ele aperta esse botão, quando ele aperta esse botão, a garra abre, você pode puxar o instrumento para fora, entendeu? Ou enfiar ele aqui, né? De tal forma que ele abrace, a garra abraça o fio, tá certo? Então, a função disso é só controlar a garra, abrir e fechar. Né? Nós temos um aparelho desse lá no laboratório, lá no iníciozinho do segundo ano, vocês vão poder utilizá-lo, brincar com ele à vontade lá, tá legal? Tranquilo, gente? Então, guarda bem, né, o que é importante, né? Vatímetro, ele mede potência elétrica, né? Para medir potência elétrica, ele tem que estar ligado no circuito e captar o valor da corrente e o valor da tensão. Isso nós vamos ver nesse circuito seguinte aqui, ó. Esse circuito, não veja essas expressões por enquanto, não. Nós temos aqui qual circuito? Esse que está representado em cima aqui, ó. Tem uma fonte de tensão, uma fonte de corrente e uma malha aqui, ó. Quer dizer, um resistor R1 e R2. Só isso que tem lá. Não compliquei o circuito, porque não há necessidade, né? A vida já é complicada. Eu quero mostrar só um efeito, uma forma de medir. Então, eu quero manter o foco nisso, e não na complexidade do circuito, né? E esse circuito eu desenhei aqui, ó, usando o diagrama esquemático do nosso simulador. Eu não coloquei aqui aqueles multímetro, os aparelhos com os desenhos dele, porque eu não tenho o vatímetro no meu simulador. Eu só tenho nessa versão dele aqui, ó, né? Lá na versão que eu tenho mostrado para você, só tem o amperímetro e o voltímetro, não tem o vatímetro, não. Então, vou usar esse diagrama que tem o vatímetro. Observe o nosso vatímetro aqui, ó, é um vatímetro digital, tá? Digamos assim, é um vatímetro digital virtual, né? Porque ele é um simulador. Isso aqui tem duas entradas, cara. Uma para tensão e uma para corrente, como todo vatímetro tem, né? Exceto o alicate, que não precisa, porque o fio passa dentro da garra. A corrente é medida daquela forma. Então, veja bem, ó, a corrente que eu quero saber, aliás, a potência que eu quero verificar, vai ser a potência desenvolvida no R2. Então, eu tenho que ligar o voltímetro em paralelo com ele, para saber qual a tensão que está aqui, e o amperímetro em série, para saber qual a corrente que vai passar. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Vou aumentar o diagrama aqui. A corrente, ó, ela vem por aqui, ó, passa por dentro do instrumento e pelo resistor e circula. Aqui, ó. A corrente que eu quero medir, que passa nesse braço, ela vem aqui, ó, entra aqui, passa lá dentro dele, portanto, ele vai medi-la e circula pelo R1. E a tensão? A tensão tem que ser nos terminais desse resistor, conforme esse voltímetro está ligado aqui, ó. Eu liguei um voltímetro aqui, assim como eu liguei um miliamperímetro aqui. Eu posso comprovar a potência através da corrente que esse instrumento vai medir e a tensão vai medir. E esse voltímetro vai medir, mas também pelo vatímetro, né? Observe que os terminais de tensão do vatímetro estão ligados em paralelo com o resistor, que é o negativo é ligado embaixo e o positivo é ligado em cima. Então, eu estou pegando o voltímetro do vatímetro e ligando aqui, em paralelo. Estou pegando o amperímetro do vatímetro e ligando em série, entendeu? Aí ele vai indicar o valor, né? E qual que é o valor que ele vai indicar? Antes de pôr para simular, vamos calcular, né? Veja bem, nós temos aqui, ó, as fórmulas de potência, aqui, ó. São três expressões. Em termos de definição, a potência é igual ao produto da tensão pela corrente. Isso aqui é a definição de potência elétrica. Como tensão, aliás, deixa eu ver aqui, vou ver essa aqui, ó.
Isso aqui eu estou referindo tensão e corrente, mas eu posso referir corrente e resistência, ou tensão e resistência. É só substituir aplicando a lei de Ohm. O que é tensão? Tensão é corrente vezes resistência. E o que é corrente? Corrente é só corrente. Então, aqui, ó, no lugar do óbvio, né, gente? No lugar de V, eu vou colocar o produto de I vezes R. Então, vai ser I vezes R vezes I. Portanto, I ao quadrado vezes R, não é isso? Da mesma forma que corrente é tensão sobre resistência, então vai ser V vezes tensão sobre resistência, V ao quadrado sobre R. Então, são desmembramentos da mesma expressão. Não é isso? Aí, aplicando o teorema da superposição aqui, ó, eu vou ter duas componentes de corrente passando aqui. Ó. Eu vou chamar de IR2', né, porque o resistor eu chamo de R2, e vou chamar também de IR2, duas linhas, conforme a fonte que eu estiver considerando. O primeiro caso, eu estou considerando a primeira fonte, o V. Nesse caso, a fonte corrente está aberta. Né? Na aplicação do teorema da superposição, é assim que a gente faz, não é isso? Eu considero uma fonte e substituo a outra pela sua resistência interna. A resistência interna da fonte de corrente ideal é infinita, então o circuito está aberto. Eu só tenho essa malha aqui, ó, nesse caso. E a tensão no R2 é o produto da tensão da fonte vezes o valor dividido, né? Olha aqui, ó, eu peguei a fonte e dividi pela resistência total e achei a corrente aqui, ó. V, está aqui, ó, V sobre R1 mais R2 é a corrente. Então, eu sei que vai circular a corrente de 2 mA aqui. Sei também que a tensão em R2 vai ser essa corrente vezes o R2, que vai ser 12 volts. Então, a ação da primeira fonte sobre o R2 é uma corrente de 2 mA e uma tensão de 12 volts. Guardem esses valores. E a ação da outra fonte? A ação da outra fonte, aplicando o teorema da superposição, fecha aqui, ó, coloca um curto aqui, porque a fonte de tensão tem resistência nula, e nesse caso, R1 está em paralelo com R2. Essa corrente ela vai produzir uma tensão entre esses dois extremos, que é igual o valor dela vezes a resistência equivalente. É o que está aqui, cara. Bem, essa tensão sobre o R2 é a corrente R2. Então, essa expressão aqui, ó, está dizendo o quê? Que a componente de corrente em R2 devido à segunda fonte, portanto, é o IR2, duas linhas, é igual o valor da corrente constante vezes a resistência equivalente, R1, R2. O que é isso aqui? Isso é a tensão sobre o R2. Isso, corrente vezes resistência equivalente, é a tensão sobre R2. E divido pelo R2 e calculo a corrente R2. Colocando os valores aqui, ó, eu vi que a corrente é 66,67 mA. Quer dizer, a fonte de 100 mA produz uma componente de corrente aqui, ó, de 66,67, que multiplicada pelo R2 dá uma tensão de 400 volts. Então, veja bem, ó, o absurdo do valor da tensão. Mas é isso mesmo. Ô, professor. Oi. Aqui lá, IR2 é igual. Isso daí é um divisor de corrente, não é? É. Não seria, então, IR2 é igual I vezes R2 sobre R1 mais R2? IR2, vamos devagarzinho aí, para a gente todo acompanhar seu raciocínio. Fala de novo, bem devagarzinho. Você está dizendo IR2, duas linhas, igual, né? Uhum. I vezes R2 mais R1, R2. Mais R1, R2. R1 mais R2. R1 mais R2. Não, porque R1 mais R2, R1 não está somada com R2, R1 está em paralelo com R2. Seria isso aqui, ó, é I que multiplica o paralelismo dos dois. Nesse caso, você está calculando essa tensão aqui, ó. Concorda aqui, ó? O I, né, que é o I3 aqui, ó, o I está entrando aqui. O que é que ele está enxergando aqui? Ele está enxergando os dois resistores em paralelo. E dois resistores em paralelo é um só, equivalente. E quando você pega aquela corrente e multiplica pelo equivalente, você está calculando a tensão nos terminais de cima em relação aos terminais de baixo. Aquela tensão sobre o R2
da corrente I2. Aquela tensão sobre 12K, ó, da corrente I1. Tá certo? E a soma dos dois dá I3, ou I, que é a mesma coisa. Quer dizer, é uma forma de calcular, né? Tá certo? Talvez essa forma de calcular que você falou aí seja certa também, só não estou conseguindo colocar ela na minha cabeça aqui para ver, sabe? Mas cada um tem um jeito de Não, calcular, né? fiz agora aqui, pessoal, é igual. É porque a gente aprende uma fórmula aqui e uma fórmula lá no Fundamentos da Eletrônica, aí fica um pouco confuso. Deixa eu escrever a fórmula que você falou aqui, só para eu trabalhar com ela na minha cabeça. Você diz que I é I vezes... Tá aqui, I1 é igual I vezes R2. Pera, vamos devagarzinho. I1? Esse I1 mesmo? I1. Oi? Ou I1 ou I2, professor, depende Tá, do que então ele põe acha. I2 então. I2 é igual. I, I2 né? é igual I vezes R1 Vezes R1 sobre R1 mais sobre R2. R1 mais R2. Tá? Já vi essa fórmula também. Essa aqui é a relação é a expressão que a gente chama de relação de corrente, né? Se você multiplica, quando você divide, deixa eu ver aqui, peraí. I vezes R1. I vezes R1 não tem nada a ver com a queda de tensão ali, mas é uma expressão, né? Olha, eu conheço essa expressão também, ela é correta, só não estou vendo aqui como deduzir ela para você. Eu posso ficar devendo e no final da aula a gente deduzir, para a gente não perder o assunto aqui, o fio da meada? Pode ser? Com Essa certeza. expressão que você falou aí, ela é a expressão de divisão de tensão normalmente se estuda quando está estudando a teoria dos nós, né? Depois a gente fala aqui, eu fico te devendo para o final da aula, tá? É porque eu calculo da outra maneira, para eu fixo mais, fica mais fácil para mim. Como você aprendeu dessa maneira, fica mais fácil para você dessa maneira que você aprendeu. Agora, pode usar as duas maneiras. Todas as duas, faz aí para você ver, vai dar a mesma coisa. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Deixa eu lembrar aqui, até pulou aqui. Então, nós calculamos aqui, gente, a corrente devido a uma fonte, a tensão que aquela corrente produz sobre o resistor, depois a corrente produzida pela outra fonte e a tensão que ela produz no resistor. Também calculamos a potência para cada um desses casos, né? Por exemplo, a potência desenvolvida em R2 pela primeira componente, eu fiz isso aqui, ó. Já que a tensão era 12 volts, a tensão VR2', e a corrente era 2 miliamperes, eu só multipliquei um pelo outro aqui, ó, e deu 24 miliwatts. Quer dizer, a fonte de tensão de 36 volts produz uma potência aqui de 24 miliwatts. Eu fiz todo o cálculo de novo aqui, ó, calculei a corrente produzida pela fonte de corrente, a tensão que essa corrente produz no resistor, né? Portanto, respectivamente, 66,67 e 400,02 volts. Multipliquei um pelo outro e achei a potência, quer dizer, a potência que a fonte de corrente produz é 26,67 miliwatts. Miliwatts não, watts. Olha a diferença. Ó. A fonte de tensão produziu miliwatt, 24. A fonte de corrente produziu o watt, 26, quer dizer, mais de 1000 vezes mais, né? Bem, aqui embaixo, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu somei IR2' com IR2 duas linhas, isto é, 2 mais 66, e chegou essa corrente aqui. Ó. Eu estou fazendo aqui a aplicação direta do teorema da superposição, quer dizer, eu estou dizendo que a corrente aqui, no R2, é a soma algébrica das correntes individuais. Né? Está aqui o valor, 68 miliamperes. Tá certo? Estou mostrando aqui que a tensão também pode ser somada. Né? Eu posso somar a tensão. Mas ficou mais fácil aqui, ó, eu posso somar aqui numericamente, aqui, ó,
Eu tenho que a tensão devido a uma componente é 12 volts, devido a outra componente é 400,02. É só somar uma, vai dar 412,02, tá certo? Mas eu posso também simplesmente pegar a corrente total e o R2, que é o 68, alguma coisa aqui, ó, e multiplicar pelo R2, que vai dar o mesmo valor. Olha aqui, ó. A tensão sobre o R2 é igual a IR2, que é 68,67, vezes o 6K, que é o R2, da 412. Tanto faz usar uma expressão, ou da outra forma, que é somar os valores, tem que dar o mesmo valor. Agora, e a potência? A potência, veja a potência sobre o R2. Ó. A potência sobre o R2, ela pode ser calculada usando qualquer uma das expressões de potência. Eu vou usar IR2 vezes R2. Eu peguei o IR2 real, que é o 68,67, e levei ao quadrado e multipliquei pelo valor do R2, que é 6K. Então, deu 28,29 watts. Essa é a potência desenvolvida sobre esse resistor aqui, ó, de 6K, certo? 28,29. Aí, o que eu fiz embaixo? Eu peguei a potência PR2 e somei a potência produzida pela primeira componente, que foi 24 miliwatt, e somei com a potência produzida pela segunda componente, que é 26,67. E estou mostrando aqui para vocês que a soma dos dois é diferente da potência que eu calculei, a potência real. A potência real calculada é 28,29. E a soma das duas potências individuais dá o quê? 26 watts com 24 miliwatts dá 26,60 alguma coisa o watt, quer dizer, não muda, entendeu? E ficou irrelevante eu somar os dois, não vai dar nunca o valor 28,29. Então, eu não posso aplicar o teorema da superposição para a potência. Eu não posso dizer que a potência produzida ou desenvolvida sobre um resistor é a soma das potências individuais desenvolvidas sobre aquele mesmo resistor, produzidas pelas fontes individualmente. E aqui está mostrando, numericamente está sendo mostrado. Cara. E simuladamente eu posso mostrar para vocês também. Aqui, ó. Vou pôr para simular aqui. Ó. Suponha que o circuito esse foi montado lá na prática, né? E nós teremos o seguinte, ó, primeiro eu vou mostrar para vocês a potência produzida por cada fonte individualmente. Observe que eu vou tirar a fonte de tensão, cara, tirei ela do circuito e pus um curto no lugar. A fonte de corrente continua. Olha só a potência que é lá no watímetro, ó. 26,66. Qual que é a potência calculada? 26, cadê? Produzida pela primeira fonte. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. 26,67. Aqui deu 26,66 watts, que é arredondado. Então, deu esse valor, que é a potência produzida só por uma fonte. Agora, vamos por a potência produzida pela fonte de corrente. Olha quanto que deu aqui, ó. 24 miliwatts. Olha ela aqui, ó. 24 miliwatts. Então, está demonstrado aqui que cada fonte produz individualmente uma potência, obviamente, né? Já que cada fonte produz uma tensão e produz uma corrente, logo produz uma potência. Só que eu não posso somar. Por quê? Porque os valores da soma dão diferente do valor da potência real, que eu vou ficar sabendo, eu fiquei sabendo calculando direto aqui, ou então medindo. É só ver aqui no medidor, cara. Observe que eu coloquei a fonte, voltei com a fonte de tensão e mantive a fonte de corrente. O watímetro está marcando aqui, 28,29 watts, que é o valor aqui, 28,29 watts que eu calculei. Calculei como? Pegando a corrente real, elevando ao quadrado e multiplicando pelo R2. Entendeu? O objetivo disso tudo que eu fiz aqui agora, é mostrar para vocês que o teorema da superposição só pode ser utilizado para corrente e para tensão. E por quê? Porque são relações lineares. Esse gráfico, por exemplo, aqui, está mostrando
no eixo nós temos correntes aqui, ó, valores de corrente que vai de 0 a 80. Né? E aqui as potências correspondentes sobre um resistor de 6, sobre aquele mesmo resistor, 6K. Né? Será que quando eu faço circular uma corrente de 2 mA sobre aquele resistor, a potência é pequenininha, que é 24 mW. Se eu faço circular uma corrente de 66,67, que é o caso aqui, ó, a potência já ficou bem maior, 26. Entendeu? E se eu faço circular uma corrente de 68,67, eu tenho uma potência de 28. Quer dizer, esse gráfico está mostrando isso. É um gráfico não linear. Quando ele é não linear, significa o seguinte: mesmo a corrente aqui sendo colocada, digamos em forma proporcional, a consequente potência não é linear, só se isso aqui fosse uma reta. Então, eu não posso somar. Aqui eu posso somar normalmente, é uma relação linear. Aqui é uma relação não linear, é uma relação quadrática, então eu não posso somar. Entendeu? Se eu somar, por exemplo, 24 com 26, que é a corrente, que é a potência para esses dois valores aqui, ó, deu 29. Mas se eu pegar qualquer dois valores de corrente aqui, né, qualquer valor de corrente aqui, né, ou dois valores de corrente aqui, os correspondentes de potência, a soma da potência não corresponde. Então, eu não posso fazer. Situações como essa aqui, ó, eu posso fazer. Aqui tem os mesmos valores de corrente e os valores correspondentes de tensão, cara. Tensão eu posso, por quê? Porque a relação de tensão e de corrente num resistor, como vocês já viram várias vezes, é uma linha reta. Eu posso somar aqui por uma corrente de 2 mA, que dá uma tensão de 12, com a tensão de 400 produzido por uma corrente de 66. Por quê? Porque se eu pegar 2 mA e somar com 66,67, vai dar 68,67. Da mesma forma, as suas correspondentes tensão, que é 12 e 400, eu posso somar porque vai dar 412. Então, é uma relação linear. Então, resumidamente, quando você tem relações lineares, né, que no caso só é válido para corrente e tensão, você pode aplicar o teorema da superposição. Quando não são lineares, você não pode. Por isso que o teorema diz que em componentes lineares, bilaterais, a tensão correspondente e a corrente correspondente às fontes, né, são dadas pela soma algébrica das duas. Né? Por exemplo, no caso de tensão produzida num resistor por uma fonte e pela outra, o resultado é a soma. E para a corrente é a mesma coisa. E a potência já não é. A potência não tem como. Você saber a potência, você tem que pegar a corrente real que vai existir lá e elevar ao quadrado e multiplicar pela resistência. Então, a corrente vezes a tensão. Ou então a tensão ao quadrado pela resistência, dividido pela resistência. Não se pode aplicar o teorema da superposição para potência. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá, gente? Tranquilo? Tranquilo. Desculpa ter corrido muito, sabe, gente? Porque o assunto ele se estendeu. Tá certo? Vamos tentar tirar as dúvidas? Vamos às perguntas, gente? São 9h38. Tá. Nós temos 2 minutos, mas eu estou à vontade. Eu não tenho nada para fazer depois. Não. Vocês podem perguntar e a gente fica o tempo que for necessário. Sem perguntas? Nem aquela da relação de corrente, ou ela já ficou resolvida? Essa aqui. I vezes R1 sobre R1 mais R2. Essa fórmula aqui é a relação de divisão de corrente. É uma das expressões... Opa, deixa eu ligar. Tem um problema aqui, o PC está desligando. A bateria está indo embora. Pronto. Resolvido.
Anota aí. Vamos fechar a aula, então. Sua explicação ficou bem clara, professor. Suficientemente clara? Sim. Eu vou parar a aula aqui, peraí. Parei a gravar.